Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do Café com Prosa. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com você até às 6 horas da tarde aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Hoje é 14 de novembro de 2022 e nós estamos no 15º programa. É um prazer tê-lo aqui conosco, você ouvinte, você que nos acompanha tanto pela rádio também como pelas plataformas digitais. E nós temos aqui o nosso operador de som, sempre ele, DJ Júlio César. Fala, Rafa. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, beleza? Bom, o Júlio, que é uma das vozes mais ouvidas aqui da Rádio Jornal também, com informações, enfim. E no nosso programa fica fazendo aqui ó, as magias da máquina. E nós temos também acompanhando nós aqui na tarde de hoje, o jornalista convidado Igor Sorrenti. Igor, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. E hoje nós temos dois convidados que tem um perfil muito íntegro, né? Isso porque eu pesquisei antes, né? Foi pesquisar sobre a vida deles. E a primeira convidada é a bióloga, superintendente municipal de meio ambiente de Colômbia, Maria Inácia Macedo Freitas. Boa tarde, Maria Inácia. Quem é você? Boa tarde, agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Eu sou uma bióloga apaixonada pela profissão e quando eu cheguei em Colômbia, que eu comecei a trabalhar as questões ambientais, eu vi que não era só do município que eu tinha que traçar, né? É de toda a nossa região, porque afinal nós lá temos o Rio Grande e o Rio Pardo, que são o encontro das águas e recebe toda a história da nossa região. Então, sou uma bióloga apaixonada pela vida e pelas causas ambientais. O nosso outro convidado é o tenente do Corpo de Bombeiros, Frank Fernando de Andrade. Quem é o Frank? Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael, Igor, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou o tenente do Corpo de Bombeiros, atuo na Polícia Militar desde o ano de 2009. Vim para Barretos em 2016. Sou da 3ª geração de bombeiros na família. Tenho meu avô e meu pai também bombeiros. Como a Maria, apaixonado pela profissão, sinto que eu estou no caminho correto, dentro daquele lema de quem não vive para servir, não serve para viver. Então esse é o meu lema e a nossa preocupação dia a dia. Estou aqui para somar e dividir conhecimentos, dividir experiências com todos. Ô Frank, como que essa é a 3ª geração? Qual é a responsabilidade? E, atrelada a isso, você comandar na sua cidade natal? Eu sou barretense, nascido, criado, somente saí de Barretos com o foco de ser oficial do Corpo de Bombeiros. E assim, meu avô foi sargento no Corpo de Bombeiros, meu pai é oficial da reserva também, coronel aposentado. É a responsabilidade porque a gente carrega um nome, carrega uma história de bombeiros que serviram com meu pai, bombeiros que serviram com meu avô e pessoas da cidade que também estiveram junto deles e toda essa experiência que eles tiveram. Então, graças a Deus e graças ao bom serviço que eles prestaram, a gente só tem boas experiências. Então, o trabalho fica cada vez mais pesado nessa tentativa de ser também uma pessoa que tem boas referências, passa uma questão profissional adequada, que é o meu trabalho hoje, né? O que eu tento é chegar num nível de excelência dentro da minha profissão. E Barretos é amor pela cidade. Eu tive várias oportunidades de servir em outros municípios, de servir em São Paulo, São José do Rio Preto, Fernandópolis, mas o foco sempre foi voltar para a cidade. Eu lembro de um trabalho que nós fizemos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e o instrutor à época perguntou qual que era o desejo para depois de 10 anos. O que a gente queria ser, onde que a gente queria estar. E eu lembro como se fosse agora que eu escrevi, que eu queria ser comandante do pelotão de bombeiros de Barretos. E com a graça de Deus eu consegui alcançar, trabalhando, me dedicando, cuidando para que minha família estivesse direcionada aqui. E hoje estamos aí à frente do quartel há 6 anos, de tudo que pode ter desses últimos 6 anos de bom e de ruim referente ao serviço de bombeiro, eu tô na frente dessa empreitada. Ô Frank, e quem nos acompanha aqui no Café com Prosa, que às vezes tem um desejo de se tornar bombeiro,
e também tem aquilo, é uma instituição muito respeitada. Como é que a pessoa faz? Qual que é o procedimento? Qual que é o caminho para esse desejo se concretizar? Bom, primeiro, né, uma parte da resposta é sobre a questão da instituição em si. Então, na última listagem sobre marcas de confiança, o bombeiro teve 98% de aceitação e foi colocado como a instituição no Brasil com maior índice de confiabilidade. Então, isso também é um peso, porque a gente tem essa demanda de tentar manter esse nível sempre alto. E não é fácil, né? É um trabalho árduo para isso. Hoje, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele pertence à Polícia Militar. Nós somos uma unidade especializada da Polícia Militar. Então, os editais de ingresso, por exemplo, nós temos um edital aberto para convocação de 2.700 soldados, segunda classe. Então, inicialmente você presta o mesmo concurso para soldado da Polícia Militar. Dentro do concurso vão ser designadas, com base em notas, em teste de aptidão física, as vagas destinadas para o Corpo de Bombeiros. Então, alguns desses 2.700 terão direcionamento para fazer a Escola Superior de Bombeiros, que é lá em Franco da Rocha. Então, esse é o primeiro caminho. Porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela é baseada em duas carreiras. Carreira de praças, que você inicia como soldado, e a carreira de oficiais, que você inicia como aspirante oficial segundo tenente. E a carreira de oficial, ela ingressa pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Você cursa todos os anos da academia. E ao final, já formado, é aberto um concurso interno para fazer o curso de bombeiro para oficiais. Aí você faz mais um ano de curso e aí você é habilitado a ser oficial do Corpo de Bombeiro. Então, os dois caminhos são esses: o concurso de praças, de soldado, e o concurso de oficiais. Legal, legal. Muitas informações para você, ouvinte, que está nos acompanhando. Maria Inácia, eu a conheço há um bom tempo pelo nosso amor pela natureza. A gente sabe como que é prazeroso plantar uma muda de árvore, mas mais ainda é vê-la crescer, né? É uma coisa que não tem valor que pague. E você é uma das pessoas que mais milita na região referente a isso, né? Você coloca, quando pega fogo de um lado, você está reclamando que falta água, você está reclamando que falta helicóptero, que falta avião, que falta isso, que falta aquilo. Isso é importante para nós da região, ter pessoas que se preocupam. Porque eu vejo poucas pessoas que gostam, mas gostam do computador, gostam do sofá da sua casa. Agora, ir lá gostar de pôr a mão na massa é muito pouco. Como que você olha a nossa fauna e a nossa flora aqui na região de Barretos? Olha, Rafael, eu já estou nessa profissão. Quando eu entrei no serviço público pela Prefeitura de Colômbia, eu já entrei como coordenadora da Defesa Civil, que na época não tinha, né, aquela... E aí, o que eu descobri? Inclusive, não sei se vocês sabem, a Operação Corta-Fogo, ela nasceu em Barretos. Foi um grupo de pessoas, de produtores rurais, Corpo de Bombeiro, Promotoria, CETESB, enfim, criaram-se a Operação Corta-Fogo e depois ela foi abraçada pelo Estado. O que aconteceu com a nossa região? Vou fazer um breve relato. Nós tínhamos aqui a pecuária, a lavoura, e de repente veio a cana. E assim, hoje nós não podemos, tem os problemas? Tem, mas você tem que entender também que a agroindústria, ela gera o ciclo comercial da região. Ela gera emprego, ela gera renda. Então, você tem que conciliar. Você não pode ser contra e também virar as costas. Só que nós somos uma região que nós temos maior incidência de raios solares durante o ano, uma das regiões mais quentes, e temos altos índices de vento. E a umidade relativa do ar, ela cai. É por conta da cana? Não, é devido à nossa topografia, à nossa geografia. Então isso combina aí, é como você pegar uma pólvora, né, e pôr o fósforo, tudo ali junto, e alguém para acender o palito ali, e aquilo vai e vira um estopim. Então, e o que nós... Até eu estava conversando com o Frank aqui. Nós temos, o pessoal fala, Maria, esse ano não pegou muito fogo. Não, é de 3 em 3 anos que acontece. Por que é de 3 em 3 anos? Porque nós temos as biomassas, que ao contrário do que o pessoal pensa, o que é o nosso grande problema hoje? Nós temos aí os corredores ecológicos, que são as APPs, as áreas de preservação permanente. Nós temos as áreas de reserva que restaram, que ao contrário do que o pessoal pensa também,
A nossa região ela foi desmatada na década de 50 para 60 e 70. Se você pegar as imagens antigas, eu fiz esse levantamento. Então, hoje o que tem, ao contrário do que se pensa, está regenerando. Aumentou a quantidade de reserva. Por quê? Com a entrada do sulco alcooleiro, eles teve que delimitar. E aí isso começou a regenerar. Só que em muitos locais, essa regeneração veio o quê? Veio o colonião, que é um capim exótico que trouxeram para alimentar o gado. E não deu certo, como toda espécie exótica invasora, ela acha os ambientes que estão ali ociosos para crescer. Então o que nós temos? Ferrovias abandonadas, beiras de rodovia, áreas de, vamos supor, de reservatório, que nós temos reservatório da hidrelétrica de Marimbondo, que é uma área extensa, que pega aí o Rio Pardo, o Rio Grande. São áreas que foram alagadas, a mata ciliar foi... acabou a mata ciliar e veio o que ali? O colonião. Então essa biomassa, e você tem corredores de conflito, que são as estradas, são essas rodovias, até mesmo os rios, são áreas de navegação. Então eu comecei a fazer esse monitoramento quando houve os primeiros focos de incêndio. E a gente ficava assim, doido, né? Porque a cana, ela é um alto teor para pegar o fogo. E depois que pega, não é fácil você apagar. Então nós estamos aprendendo aí como que funciona tudo isso. E graças aí à ajuda do Frank, do pessoal que entendeu, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, a gente começou a mapear essas áreas. E o que nós descobrimos? Que as horas de voo, quando a gente pede horas de voo de avião, por quê? Tem locais, como nós estávamos conversando, vamos supor, o Rio Velho. Ele nasce em Barretos e tem foz no Rio Pardo. Só que a topografia dele é plana. Então ele tem muita área de várzea. E aquilo, quando nós tivemos aí há 2 anos, o ano passado e o ano retrasado, umas geadas que secou demais, além da seca dos últimos 90 anos, teve a geada, que secou toda a vegetação. Aí juntou a seca, pela seca mesmo, a geada que queimou, e aí veio o pico do foco de incêndio. Então foi uma pólvora ali. E por que eu vou em loco? Às vezes fala, mas você é doida. Porque às vezes, por mais que uma propriedade, que a usina tenha brigada de incêndio, falta o quê? O pessoal que está na ponta avisar, ó, aqui precisa de tantos caminhões. Você fazer aquela radiocomunicação. Que tem locais que o celular não pega, tem local que não tem acesso. E aí você tem que fazer. Então é por isso. E por que eu faço as filmagens e coloco na rede social? Para tentar conscientizar aquela pessoa que vai pescar na beira do rio e deixa a fogueira acesa. Aquela pessoa que passa despercebido, joga a bituca de cigarro. Por mais que você não, acha que não pega, pega fogo sim. Aquela pessoa que muitas vezes briga com o produtor que mandou ele embora e fala, não, vou prejudicar ele, mas não está prejudicando ele. Ele está prejudicando a fauna, a flora, que vai queimar, porque um fogo em mata, depois que ele pega fogo, é difícil você controlar. Fala, mas você pode pôr brigada lá dentro. Por exemplo, no Rio Velho, que se você vê no Google, é uma região paludosa, é uma região que tem a turfa, que é um solo hidromórfico. Depois que ele pega fogo, é o fogo subterrâneo que a gente fala. Teve produtor rural que caiu naquele fogo e teve que fazer cirurgia. Chegou a queimar a perna, as mãos, porque você vai na ânsia de tentar conter aquele fogo, mas ele está ali subterrâneo, é tipo um vulcão. Então, é isso que a gente precisa, dessas orientações, para as pessoas não cometerem esses crimes. É que você fala uns nomes complicados para quem está ouvindo, pessoal, só dá uma gugada aí que você vai entender um pouquinho melhor. Entender. Mas é o brejo, vamos supor, o Rio Velho, quando fala turfa, sólido, é uma área brejosa. Por mais que, mas ali tem água, não, mas ali tem muita folha, muito sedimento, que fica acumulado, vamos supor, você varre sua calçada, faz um montinho de folha e vai deixando ali. Você vai criando uma quantidade de vegetação, mesmo seca. Então aquilo quando pega fogo, o volume vai ser maior. Então é por isso que eu saio em campo. Muitas vezes, quando pega fogo beirando a rodovia, eu ligo para quem? Para o DR, o DR acionar as usinas. E hoje, graças a esse trabalho, por exemplo, no município de Colombo e Barretos, a maioria das propriedades, o Frank está aqui, o capitão, ele vai me dizer, tem brigada de incêndio.
Porque eles entenderam que eles fizeram. Não adianta ficar só ligando pro bombeiro. Eles têm que fazer a contrapartida deles. Porque afinal, você plantou a cana, você está correndo um risco. E ao contrário de que muita gente pensa, o fogo ele é prejuízo para o pessoal da zona rural. Porque uma vez que a cana pega fogo, ela perde muitas propriedades. E outra coisa, quando pega fogo na mata, existe a fiscalização da polícia ambiental. E as multas são altas. Então, assim, o que todo mundo entendeu? Peraí, eu vou cuidar do meu canto. Só que não adianta o produtor cuidar da área dele se ele tiver a sociedade que vai lá e fala, eu vou pôr um fogo aqui na beira do meu quintal que não vai acontecer nada. Mas se dá um vento, às vezes fica Brasil naquela fogueirinha que ele fez. Aí quando começa aquele vento, ele pula. Já aconteceu da gente ver ninhal, que é ninhos de passarinho no Varjão do Rio Pardo e do Rio Grande, pegando fogo e não ter como combater esse fogo. Porque o caminhão não chegava até lá porque é uma área brejosa. Então é uma área úmida. Então são situações que a gente vai vivenciando, sem contar os problemas respiratórios, né? Sim. Que causa aí na nossa população, nós que estamos saindo aí da pandemia do Covid. Então, assim, pessoal, é um sinal de alerta. O fogo é muito perigoso, principalmente para a nossa região. Igor? Frank, na década de 80 foi criada a Lei de Proteção contra Incêndios, né? Naquela época, bastante rigorosa. E aí depois veio um contabilista, que no caso era meu pai, ele elaborou uma lei mais tranquila, né? Aí ele se reuniu com outros contabilistas também, porque as empresas ficavam amarradas nessa lei antiga e poucas poderiam até permanecer de portas abertas porque a lei era muito rigorosa. Então ele veio, elaborou essa lei, mandou para a Câmara, os vereadores abraçaram, votaram e é a lei que está em vigor até hoje, né? Essa lei precisa ser atualizada ou ela está de bom tamanho no que está aí hoje? A lei do município, né? Isso, que, a lei municipal exige contra incêndios. a regularização de prédios públicos, Isso, de prédios, edificações a serem regularizados pelo decreto. O Corpo de Bombeiros possui um decreto específico que regula quais edificações têm que ser regularizadas no estado. Em suma, tá, para a gente deixar bem claro, assim, o que não precisa ser regularizado na questão do Corpo de Bombeiros são as residências unifamiliares. Então, a sua casa. O restante, praticamente tudo, prédios, edifícios residenciais, comerciais, precisam ser regularizados. Aí cabe ao município, de certa forma, regular como que isso vai ser exigido. Alguns municípios exigem que a regularização do bombeiro seja feita antes de abrir, alguns municípios dão prazo. O que a gente, como Corpo de Bombeiros, entende, e são dados do próprio Corpo de Bombeiros, 95% das ocorrências do Corpo de Bombeiros que atendeu em áreas a serem regularizadas foram em prédios que não estavam regularizados. Então apenas 5% das nossas ocorrências em edifícios, em edificações comerciais, escritórios e tal, que necessitavam ser regularizadas, somente 5% estavam regularizadas. E desses 5%, poucas foram as que passaram por processo de vistoria, porque hoje o bombeiro tem um processo de emissão de certificados por declaração, com compromisso de engenheiros, arquitetos que são responsáveis técnicos por essa edificação. Então, assim, compete à prefeitura fazer isso. A gente tem visto uma alta procura de profissionais, de pessoas responsáveis por abertura de comércio, que procura, a gente fez uma parceria ano passado com o Sebrae e no começo desse ano também, ensinando o pessoal, ensinava como regularizar, como fazer, o que instalar, para evitar incêndios. Até somando um pouco do que a Maria falou, a ONU tem um dado de que a cada $1 gasto em prevenção, você economiza 7 na remediação do que você precisa. Então, assim, se a pessoa se preocupar em regularizar a edificação e colocar ela dentro de um padrão mínimo do Corpo de Bombeiros para prevenção e combate a incêndio, aí ela vai ter uma garantia praticamente de que se algo acontecer, ela está preparada para evitar maiores problemas. Então, assim, dentro do que tem hoje, a gente vê uma preocupação tanto da Prefeitura Municipal quanto dos próprios donos e empresários em regularizar suas coisas. Então a gente vê um caminho que dentro de Barretos, eu vejo um caminho natural e que não tem tido tantos problemas aqui na cidade, até porque o nosso índice
de incêndios em edificações comerciais, ou que a gente chama no Corpo de Bombeiros de edificações passíveis de regularização, é bem pequeno. E quando os bombeiros chegam nessa empresa para fazer alguma vistoria, depois do incêndio da Boate Kiss, por exemplo, tornou-se mais rigoroso. Ou não? Ou era uma lei igual? Em 2014 houve uma mudança, né? A própria regularização, no próprio decreto do bombeiro, principalmente a instrução técnica nossa que trata sobre saída de emergência. Então essa foi a primeira a ser atualizada depois da Boate Kiss. E como que a população recebe esse tipo de vistoria hoje? Ela reclama mais, reclama menos, ou está mais consciente? Não, como é que é? A vistoria do Corpo de Bombeiros ela é demandada pelo proprietário ou pelo responsável pelo uso da edificação. Então a gente só vai quando é solicitado. A partir de 2018 foi publicado um novo decreto em São Paulo e que colocou para o Corpo de Bombeiros a função de fiscalização. Então a principal demanda hoje nossa, além das demandas que vêm do Ministério Público, ou que a gente fala que são demandas de ofício, que vêm de órgãos estatais ou do Judiciário, Ministério Público, cobrando a nossa fiscalização, é a edificação que passou por um incêndio ou por um sinistro, principalmente por um incêndio, e que ela deveria estar regularizada. Então, aconteceu um incêndio numa edificação que é passível de regularização, automaticamente essa edificação vai ser fiscalizada. E aí a gente tem que entender o seguinte, não é uma questão de fiscalização de cobrança de multa, porque a gente tem essa logo que você ouve fiscalização, você já imagina, não, é uma fiscalização de orientação. Então, olha, você está sem AVCB, ou se você tem AVCB, o que estava errado? Por exemplo, é um extintor vencido, é uma saída de emergência que estava trancada. Então, o bombeiro vai lá, entrega uma notificação dizendo, olha, são esses itens que a gente verificou. E aí sim, dá um prazo para a pessoa, para o dono daquele imóvel, responsável pelo uso, fazer a regularização para manter o AVCB vigente. Marinácia, a ponte do Rio Velho está numa estrada municipal de Colômbia, né? Que houve um desabamento. Naquela época a Prefeitura e a Defesa Civil interditou a via, fazendo com que vários munícipes de Colômbia fizessem um trajeto bem grande para poder acessar a rodovia e também acessar a cidade. Explica pra gente como que isso aconteceu e se há uma previsão de liberação desse trecho, dessa ponte, já que a estrada de 6 km está tendo uma recuperação, né? Sim, inclusive eu estava conversando isso com o Frank agora. Como eu disse aqui já do Rio Velho, que é um dos rios que eu tento proteger também, porque ele é um dos locais, igual o Rafael falou, de maior concentração de fauna e flora, de biodiversidade característica da nossa região. E ele, por ele ser uma área de várzea, ele isola uma área do município de Colômbia que fica entre o limite da rodovia e a região do Limoeiro, Adolfo Pinto, assim, toda aquela região, para a pessoa ter acesso à rodovia, você só tem 2 pontes. E que é uma que dá sentido à estrada da Fazenda Continental, a usina, e outra região de Adolfo Pinto, Vitória, que é do Rio Velho. E isso é uma diferença aí de 20 quilômetros só uma da outra. E se você não tiver esses 2 trajetos, você só tem acesso por Adolfo Pinto pelo trevo do Brejinho. Então eu sempre avisava, gente, temos que cuidar. E essa ponte, esse aterro, na verdade é um aterro ali nessa região da CLB 101, entroncamento com a 205. Ele foi construído em 1950, porque após o desabamento nós fomos lá verificar e encontramos pedras, eu até fotografei, depois eu até posso mandar para vocês postarem, que a gente vê os primeiros moirões e o nível que era, para ver o tanto que o assoreamento faz com que as águas mude todo um contexto de um córrego, né, de uma drenagem. E lá você vê, e aí a prefeitura foi recuperando tal, só que devido o que é que acontece o desequilíbrio ambiental? Um produtor rural plantou um capim exótico, que é da Angola, que é para pastagem de animal. Só que lá na Angola, no país, ele tem quem consome ele, aqui não. E ele infestou, ele está acabando com toda a margem do Rio Velho e ele tampou toda aquela tubulação.
Então acumulou a quantidade de vegetação aquática e as chuvas, e aí ocorreu o desabamento. E o tubo que existia lá, um tubo grande, de mais de 3 metros de diâmetro, de vazão, ele enferrujou. Então, além dele entupir, e ele causou todo aquele transtorno e desabou. O que nós fizemos? Como você disse aí, ficamos aí quase 6 meses com a área isolada, e causando transtorno e prejuízo econômico, né? Porque o produtor tem que dar uma volta. E aí, o que foi feito? A prefeitura foi lá e reconstruiu essa passagem. Tá? Ela está liberada aí já há cerca de 4 meses. Só que aí a gente tentou pleitear uma ponte pela Defesa Civil. E aí houve alguns entraves, e aí a prefeitura hoje está reconstruindo. Como está fazendo o programa Melhor Caminho, já vai ser feito um aterro. Aumentou-se até as quantidades de tubulações para aumentar a vazão, porque o Rio Velho hoje está com essa vegetação aquática, que eu já pedi ajuda para a Embrapa, até para Todos os Santos, para ver como que a gente consegue acabar com essa vegetação, porque você não pode simplesmente ir lá e aplicar herbicida no leito do rio, para tentar fazer com que o Rio Velho volte ao seu canal natural, para ele não fique represado, porque nós temos essas 2 pontes e são os únicos 2 lugares de ligação, porque na verdade a topografia do município de Colômbia é uma ilha, ela é toda cercada por rios e tem o Rio Pardo e o Rio Grande. Então, se essas pontes caem, acontece esse isolamento. Mas aí a preocupação foi grande e foi reconstruída a passagem. Então, hoje o trânsito lá está normal, né? Não tem nenhuma obstrução. Resumindo, resolveu o problema. Resolvemos o problema. Uma parte desse problema. Uma parte. Agora falta resolver o da ponte da Continental também, que a gente fala da Continental porque é uma ponte antiga. E assim, se caso ocorrer um desabamento, vai ocorrer esse mesmo transtorno. Que você vai ter que dar uma volta de 15 a 30 quilômetros por conta de ser o único canal de acesso de uma região para outra. Maria Inácia, como é que está no quesito dos animais da nossa região? Eu vejo que teve um movimento até acho que é o biólogo Guilherme, né? Que estava tentando montar um lugar também para tratar desses animais, porque tem muito atropelamento na nossa região. Eu lembro também que estava tendo fazer os corredor ecológico, mas assim, no estado de São Paulo ainda a gente é muito pequeno em relação a isso, essa mentalidade de ter o corredor ecológico e ter uma ponte, mas é para o animal passar na ponte. Sim. Né? Tem pessoas que não têm essa noção. Exatamente. E como é que tá isso? Então, porque eu tenho viajado bastante e sempre eu encontro algum animal silvestre na beirada da rodovia. É incrível. Às vezes você vai, vou pegar um exemplo pequeno, você vai para Rio Preto, você vê 2, 3 tatu. Para você ter uma ideia, o município de Colômbia ali, que tem a rodovia Brigadeiro Faria Lima, eu já me deparei com situações assim, que eu chego a chorar, né? Graças a Deus a gente tem o apoio da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros e da veterinária, dos veterinários aqui de Barretos. E quando eles não conseguem, porque isso existe um custo. O animal precisa muitas vezes passar por cirurgia e até alimentação dele. Então, o que é o grande problema? Primeiro, para você criar um CETAS, né, que é um local de recuperação desses animais, você tem que ter toda uma estrutura, que não é barata. Depois, você... Que não tem na região. Que não tem. Aí, o que a gente tem na região? A gente tem as escolas veterinárias, que tem os hospitais, mas também já estão saturados. E tem as clínicas veterinárias. As particulares. As particulares. Aí, o que eu faço? Como aconteceu em Colômbia, o caso de um bugio. Que eles brigaram entre eles, que eles têm lá a questão familiar, né, dos bugio. E assim, os fragmentos de mata que sobraram, devido também ao ciclo da cana. Ao contrário do que o pessoal pensa, ele é um ciclo longo. E como acabou-se com as queimadas para colher, o que aconteceu? As espécies estão se reproduzindo. E hoje a conscientização e a fiscalização na questão no quesito de caça de animais silvestres aumentou-se muito. E aí, com isso, eles estão voltando à vida livre. Está aumentando. Então, nós temos todas as cadeias aqui. Em Colômbia, nós temos uma RPPN e fazemos um monitoramento com câmeras. Então, a gente já tem desde o tatu, a cutia, a paquinha,
até a onça parda, a onça preta, como tem eu tô com um problema, já virou um problema. Uma onça preta Tá te visitando pintada, muito. ela está comendo as galinhas dos sitiantes ali. Aham. E aí como que você vai fazer? Você vai capturar a onça, vai soltar ela onde? Você não tem. Então a gente está tentando fazer um trabalho de conscientização com os moradores, ó, viu animal silvestre? Deixa ele, no tempo dele ele vai embora. Porque igual esses dias apareceu lá numa chácara um gato mouriço, que é um gato totalmente assim, fora, bem dizer, tá extinto na cadeia da nossa região. Nossa. Então assim, hoje eu tenho um levantamento que, ao contrário do que se pensa, a gente está com a fauna aí bastante, de quantidade grande de animais, pelo menos de espécies. A gente não sabe assim desses indivíduos, se eles têm assim, uma quantidade de números deles na nossa fauna. E se a gente mudar agora para os rios, como é que tá os peixes? Tá difícil a situação. Então assim, pelo que eu entendi, terrestre tá legal. Tá legal. As aves As aves. também tá legal. As aves, assim, o que acontece? E eu quero saber dos peixes também, por causa do Isso. Rio Pardo e do Rio Grande Das também. aves também a gente está tendo, eu estou vendo lá, depois que nós fizemos um projeto em Colômbia que chama Orla, você consegue ter acesso à margem do rio e conseguimos deixar o varjão como ele deve ficar intacto. A gente está vendo aparecer animais como a inhuma, que é uma ave grande porte. Outras aves que estão aparecendo. Então, nessa questão aí, por que melhorou? Por causa da predação humana. Porque criou-se ainda tem alguns corredores. Por mais fragmentado que esteja, a gente tem uns corredores. Então, esses animais estão circulando. Agora, o grande problema da ectiofauna que a gente fala, dos peixes, é a pesca predatória. Por quê? As pessoas não têm aquela consciência. Colômbia hoje a gente tem lá um grande número de pescadores, de famílias, pessoas que vivem. Você tem 80% que é consciente. Que eles chegam em mim e falam: Maria, a gente quer trabalhar para sustentar nossa família e que meu filho, a minha nora, os meus netos continuem esse trabalho, que são os ribeirinhos, que vivem da pesca artesanal, da confecção de redes e tudo mais. Mas nós temos, principalmente, já aconteceu da gente levantar pessoas que vêm de outros municípios e vão fazer a pesca predatória. O que é a pesca predatória? Eles vão até a barragem de Porto Colômbia e bate as tarrafas e faz a pesca do arpão. E vamos supor, vai lá em 4 canoas. Arpão, tarrafa, rede com malha Arrasto. pequena, rede de arrasto, a gente sabe, já está sabendo, chega nessa época do ano, quando o rio está seco, eles passam a rede de arrasto no Rio Pardo. Gente, nós estamos na época do defeso, da piracema, é época da reprodução dos peixes. Então, do momento que você tira essa espécie que está para reproduzir, você está deixando de garantir o futuro de vários alevinos, de vários. Então, hoje o Rio Grande está sofrendo muito com isso. Fora a questão, nós sabemos aí da rede, questão de esgoto, que nós sabemos que uma cidade igual São Carlos não tem um esgoto tratado da sua cidade. A cidade de Orlândia está com um problema sério, enfim. Mas tudo isso, isso tudo cai dentro do... Cai no Rio Mogi, cai no Rio Pardo e vem para o Rio Grande. Então, enfim, e a questão dos varjões também. A gente está tendo um sério problema devido à oscilação da água da hidrelétrica de Marimbondo. Por quê? Porque fizeram uma lei para que a região de Rifaina, de Capitólio, tivesse um nível de 50% de água. Para poder manter Para manter o turismo, mas na verdade a gente já viu um outro lado também que a gente está levantando. Porque assim, eu não trabalho só na Prefeitura de Colômbia. Eu também sou voluntária do Plano de Ação Nacional Mogi, Pardo, Sapucaí, Mirim Grande, que é um trabalho do Ministério do Meio Ambiente. Eu estou nele desde 2011 e eu fiquei responsável de fazer esses levantamentos. Então, e agora ele voltou e a gente... O que você levantou aí? Você pode adiantar para nós Vamos supor, aí? o Rio Grande ele tem 11 hidrelétricas. Certo. Dessas 11 hidrelétricas, quem controla a água é o governo federal, a ONS. Certo. Então, essa vazão é controlada lá em Brasília. Quando que eu descobri isso? Quando em 2016 nós tivemos umas fortes chuvas e a quantidade de capim e capituva chegou até a ponte Gumercindo Penteado e quase que derrubou ela. Sim. E aí eu tive que acionar. Então o Furnas me pediu, aciona
a Defesa Civil e pede para eles, para ver se a ONS abaixa a água de Marimbondo. Só que da ponte de Colômbia até Marimbondo tem 80 quilômetros. Você baixar 2 metros de água, você ia perder muita água, ia perder muito dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu acionei, através da Defesa Civil, por isso que eu amo aí o Capitão Frank, a gente trabalhar junto na Defesa Civil, que é um órgão que o pessoal ouve, quando você fala tem que ser feito, eles acontecem. Criou-se uma representatividade muito grande das defesas civis, né? Criou. Virou um respeito, né? Isso, porque eles viram que a gente trabalha em prol da comunidade, em prol da sobrevivência, primeiro da vida humana e depois da questão do meio ambiente. Mas enfim, e aí foi quando a gente acionou, fizemos um estardalhaço, e aí a ONS se viu obrigada a abrir as comportas. Então, abriu seus comportas. E aí foi quando me falaram, Maria, a água vale mais do que energia. Então, o que aconteceu com o reservatório da hidrelétrica de Marimbondo? Ele virou um ponto de regulação. Por quê? Porque é o reservatório que ele não precisa de estar com volume alto para ele poder cogerar energia, devido à altitude, né, e a maneira que foi construída. Então, se para eles poder deixar no nível mais baixo, para reservar água em outros lugares, é vantagem. E o que é o grande problema? Nossos varjões secaram. Há muito tempo que a gente não vê esses varjões encherem. E aonde o peixe migrador sobe, o pardo vai até o Mogi e volta, e quando ele volta, ele precisa desses varjões, que é no período de fevereiro, março e abril, para ele poder se alimentar aquelas espécies que voltaram. E a gente está vendo que isso não vem acontecendo desde o ano 2016. Nossa, que... Então, assim, 2018 teve a cheia, 2019, mas não foi tão quanto que seria aquela... Porque quando você constrói uma hidrelétrica, você muda toda a topografia de um rio. Toda a geografia. Até teve um convidado aqui no nosso programa, que foi ex-prefeito de Barretos, Mussa Calil, que falou que na época era para fazer um pouco mais para baixo, porque pegava o entroncamento do Rio Pardo e do Rio Grande. Sim. Só que aí o pessoal, os políticos de Guaíra não aceitou, porque ia banhar a maior parte da área de Guaíra. Isso. Só que a gente teria muito mais água e muito mais energia, produção de energia. E aí resolveu fazer para cima, ali onde está hoje. E é por isso que é o nome de Porto Colômbia. Porque quando se mudou, a documentação estava pronta, não deu tempo de... Porque era para ser onde é a ponte Comercinho do Penteado. Isso. Por isso o nome de Porto Colômbia. Porque aí passaria a rodovia ia passar em cima da barragem, igual a hidrelétrica lá de Ilha Solteira. E o que aconteceu? Por isso, e a ponte foi construída em 1954. Então, naquela época, nem se pensava em fazer uma hidrelétrica ali. E o que aconteceu? Hoje a ponte está dentro da cota de inundação. Então, se subir na cota maior, inunda a ponte. Aí qual que é a opção? Deixar um pouco mais baixo, é mais um agravante. Por isso que quando tem essa cheia, você não consegue transitar embaixo da ponte, passar de barco, porque a água encosta, né? Porque para tentar reservar. E outra coisa, né? Que uma pena, né? Eles poderiam ter feito inclusas, né? Em todo o Rio Grande, né? Rio Grande é um dos poucos rios que é grande e não é navegável. Não é. Né? Mas um dos grandes problemas também é porque o Rio Grande, a topografia dele, o levantamento que eu já fiz, estou fazendo, já achei dados do mapeamento, toda a extensão do Paraná, que os rios, tanto o Rio Grande quanto o Rio Paranaíba, que forma o Paraná, eles são rios de pouca água. Assim, eles não são rios de cheia. Eles ficam com uma vazão um pouco baixa. E por isso que eles, na nossa região, eles resolveram deixar ele mais baixo. Então, o que nós precisamos fazer para resolver isso? Uma ação política e da comunidade dos 8 municípios. Não adianta só o município de Colômbia entrar, ou Barretos, tem que entrar os 8 pedindo a cota mínima. Porque o que a gente viu também nessa história toda aí? A questão da extração de diamante na região de Guaraci. Qual que é melhor você fazer? Guaraci? De Guaraci, de... aquela região ali, Guaraci, do lado de Minas, do Chatão. O que acontece? As balsas ficam ali. Então, o que é melhor você tirar? A 50 metros de profundidade ou a 20? Entendi. E aí, eles obrigaram... Aí fica com 50% de água em Capitólio. Então, quando mantém-se a água lá, você tira o direito da água da nossa região. De baixo. Porque algum lugar vai faltar essa água. Então é a nossa briga que a gente tá. Só que eu sozinha não adianta, né, Rafael? Tem que ter uma mobilização da sociedade. E o Rio Pardo?
O que mantém o reservatório da hidrelétrica de Marimbondo É o Rio Pardo. é o Rio Pardo. Porque Porto Colômbia reserva toda a água para eles manterem durante o período de seca. E aí, com isso, é muito pouca água que vem do rio. Só aquela que é permitida, que é exigida por lei. Uhum. Então, assim, tem a vazão que é exigida por lei, mas nada mais que isso. Vamos supor, dá uma chuva grande lá em Capitólio. Se não houver o perigo de extravasar, Fica lá. fica lá. E nossa região está ficando... E aí eles culpam quem? O produtor rural que está produzindo alimento. Porque assim, gente, eu conversei com o engenheiro do DAE e falei assim, você é contra as outorgas na região de Colômbia, na região de Guaíra? Ele falou, Maria, quando que Colômbia vai ter 50 mil habitantes? Eu falei, olha, acho que vai passar um bom tempo sem... Eu falei, então, por que não usar toda essa água para produzir alimento? Só que essa água hoje está sendo usada só para geração de energia. Sendo que hoje nós temos a opção de energia solar. Sim. Então, assim, eu acho que é um trabalho que a gente tem que encampar para a nossa região, porque ela está prejudicando a questão do produtor de alimento, a questão das matas ciliares, que as nossas hidrelétricas aqui são todas, não fazem a recuperação da mata ciliar desses rios. Eu fico com dó daquelas garças que ficam lá na beira do barranco, sem ter onde pousar, áreas de pousio. Até eu estava comentando aqui que nós estamos fazendo um plantio às margens do Rio Grande, com o apoio da Polícia Militar Ambiental, porque precisa recompor essa mata ciliar. Mesmo que ela foi antropizada, foi mudada, mas a gente pode fazer esse plantio. Em 2, 3 anos a gente vai ter vegetação. Ah, mas aí o rio sobe, mas a gente tem árvores, tipo o ingá, que tem 6 espécies, que ele pode ser utilizado para você plantar em área úmida. Mesmo que o rio sobe, ele se mantém. Então, assim, são ações, Rafael, que a gente precisa encampar, que é um bem de toda a nossa região. Porque, afinal, nós temos pousadas em Guaraci, Barretos, Sim. Colômbia. Por que eles têm que ficar? A gente tem que ser restringido à água se outros locais do estado têm o favorecimento. Sim. Então, eu acho que a gente tem que lutar pelo um bem comum, né? Bem, pessoal, você está acompanhando o Café com Prosa pela Rádio Jornal 88.7 FM. Vou passar a palavra para o Frank, depois eu passo para você, Igor. Eu vi que você respirou querendo fazer uma pergunta. Calma que vai chegar aí. Tenente, quais são as maiores ocorrências hoje em Barretos ou na região? Porque hoje, antigamente, o Corpo de Bombeiros tinha uma maior penetração em acidente de trânsito. Depois que veio o SAMU, diminuiu ou não? Tá. Bom, a nossa principal ocorrência, a maior demanda, é incêndio de vegetação. Vegetação, tanto seja área cultivada, área de preservação permanente, né? Ou aqui em Barretos, em terrenos e áreas aqui do município que ainda tem cobertura vegetal. E vocês têm parceria com as defesas civis e com as usinas para poder auxiliar? Isso, porque... E já vou emendar uma outra pergunta também. Tá sucateado o Corpo de Bombeiros ou não? Como é que tá? Porque a gente vê que tinha outras cidades, tipo, ganhou um caminhão, ganhou um carro, ganhou um novo alojamento, aquela coisa. Quem que tem que manter o Corpo de Bombeiros? É a municipalidade? Tá, vamos lá. Sobre a questão de ocorrência. Então, nosso principal índice, maior demanda é incêndio de vegetação. Então, a gente estava comentando, a Marina estava muito bem falando. Barretos já foi a nossa região, se não me engano, 19 e 20, a região com maior incidência de incêndios em vegetação no estado de São Paulo. Nossa. Então era a nossa região. Recorde negativo. Isso, não tem como. É uma questão cultural. Aprendeu. Nós temos ainda uma briga muito grande. Tudo que a Maria já tinha explicado. Então, assim, é a nossa maior demanda. É que ela é sazonal e ela está dentro daquele período entre julho e outubro. Só que a demanda é muito alta. Sim. Tá? Então essa é a nossa maior demanda. Nós temos a questão de captura de animais, que é também uma demanda grande. Ela estava contando a história do bugio lá de Colômbia. Porque Barretos, hoje o pelotão de Barretos atende Barretos, Colômbia, Colina, Jaborandi. Barretos, Colômbia, Colina, Jaborandi e Guaíra. E Miguelópolis. Nossa, dá uma área territorial muito grande. A área é bastante grande. Inclusive Miguelópolis. Então, assim, para todas essas áreas, a gente tem essa demanda de atendimento, tá? E com a centralização do 193 em Bauru, porque hoje, se você ligar o 93 em Barretos, quem atende é Bauru,
Isso para toda a região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Prudente, Ribeirão Preto, Barretos. Todo mundo cai lá, é triado a ocorrência e manda para cá. Só que isso permitiu cidades que anteriormente não tinham nem acesso ao 93, hoje ela tem acesso 100%. Então Miguelópolis, por exemplo, há 2 anos atrás, se ligasse o 93, não caía para o Corpo de Bombeiros de Barretos. Por uma questão de linha telefônica, uma questão técnica, né? Porém, o processo do Corpo de Bombeiros centralizou as regiões e hoje ele tem. Então a gente está tendo essa demanda para esses municípios também. Então, incêndio em vegetação, incêndio em... a questão de captura de animal apresentam uma grande demanda para a gente. E aí a gente tem questões, ocorrências que, apesar de não terem grande quantidade, elas têm a peculiaridade técnica e maior risco à vida. Então, que são os incêndios em edificação e a questão dos acidentes de trânsito. Existe uma resolução no Estado que delimita as funções, SAMU e Corpo de Bombeiros. Mas, assim, a gente tem uma relação muito boa com o SAMU de Barretos. Nós trabalhamos em conjunto, somos amigos em si. E, então a gente tem essa questão de atendimento de ocorrências de acidente de trânsito, a gente compartilhar a técnica, compartilhar a atividade. As técnicas de desencarceramento, então se eu tenho um acidente de trânsito com vítima grave, vítima presa em ferragem, essa é uma ocorrência que pende ao atendimento do Corpo de Bombeiros por uma questão de treinamento e uma questão de material. Então nós atendemos, mas nada mais justo e óbvio do que a partir do momento que essa vítima passa a ser atendida, ela ser atendida pelo órgão técnico. O SAMU tem enfermeiro, o SAMU tem médico, então aí a gente passa o atendimento da vítima para o SAMU. Então a gente sabe trabalhar muito bem nossos órgãos, cada um dentro da sua área, cada um dentro de sua função. A gente já vem desde 6 anos que eu comentei que eu estou aqui, vem trabalhando. Então o pessoal do SAMU hoje, eles entendem quando a gente está fazendo a função do bombeiro, o bombeiro entende qual o momento onde ele deve passar a ocorrência para o SAMU, aguardar um parecer médico, um parecer do enfermeiro, e a gente vem trabalhando nesse sentido. E aí a gente hoje em Barretos também tem uma questão de ocorrências mais corriqueiras, pequenos acidentes, queda da própria altura, que tem uma grande demanda. Hoje, se eu for pôr na questão de resgate, então assim, a grande demanda que a gente tem de ocorrências de queda da própria altura, mal súbito, pequenos acidentes, queda de moto, queda de bicicleta, que é uma coisa que tem alta demanda em Barretos. O trânsito em Barretos é um trânsito complicado, né? Então assim, aí a gente tem uma divisão, porque o SAMU ele tem a base deles lá no Cristiano de Carvalho, no Barretos 2. Nós temos a nossa base que é mais centralizada aqui do lado da rodoviária. E o SAMU, por alguns momentos, eles deixam uma unidade básica lá na UPA. Então a gente tem aí uma distribuição de unidades básicas de atendimento na cidade como um todo. E aí a gente vem trabalhando, eu ligo pro SAMU, tem uma ocorrência aí perto. O SAMU liga pra gente, passa uma ocorrência. E aí a gente vai trabalhando. Em que pese eu tenho uma necessidade de atender um 93. Né? Eu tenho que atender um 93 obrigatoriamente. Entendeu? Então, às vezes o SAMU me liga, olha, minha viatura está empenhada, e a gente repassa isso. A gente sabe, e o médico regulador faz uma boa gestão. Legal. Agora, com relação aos equipamentos, assim, a gente veio de um período mais difícil, anterior, quando eu cheguei, em 2016. É um período bem complicado que a gente tinha em termos de material. Mas em 2021 nós entregamos um caminhão de bombeiros novo, uma unidade nova. Nesse ano entregou uma unidade de resgate nova. E a prefeitura está em processo licitatório para aquisição de uma caminhonete, porque nós não temos caminhonete em Barretos, que é uma necessidade de o quartel de bombeiros do interior ter um veículo 4x4. Sim. Porque é muito difícil, principalmente nas ocorrências de incêndio de vegetação, de captura de animal em área rural, eu mandar um caminhão de 3 toneladas para andar, e é um caminhão que não foi feito para área rural. É para pedir para atolar, né? Atolar, quebrar. Então assim, a gente tem uma série de manutenções que vem desse período de estiagem dos nossos caminhões, porque a gente está empenhando eles em área rural e ele não foi feito para isso. Ele é um caminhão que é projetado para incêndio e atendimento em área urbana. Então nós temos desde 2006, quando a caminhonete que a gente tinha aqui no quartel foi furtada, né? Ela foi furtada no município de Colina, uma caminhonete que tinha no Corpo de Bombeiros. E desde 2006 nós estamos sem essa caminhonete. Então é um abrir que eu venho tentando, e aí esse ano a gente conseguiu. Estamos fazendo a aquisição desse processo licitatório para conseguir essa caminhonete. Então assim,
dentro do que a gente precisa, a gente está adequado, as instalações, apesar do prédio ser bastante antigo, a gente vem reformando. No quesito efetivo, a gente sabe que isso não é um problema se tiver do Corpo de Bombeiros, mas é um problema da Polícia Civil. Sim. A gente já trouxe o delegado seccional aqui, é um problema da Polícia Militar. A gente sabe que falta um corpo. Um exemplo, eu estava conversando com uma pessoa ligada à Polícia Civil, falou que lá atrás era 40 mil policiais civis, hoje é 22 mil. Então quer dizer... Caiu pela metade. Enfim, lá precisa... A pandemia, ela causou um problema em termos de contratação. Houve uma lei que foi publicada proibindo a contratação, então por um certo tempo passou e aí a gente tem um efetivo que vem se aposentando, efetivo que... pessoas que estão saindo da Polícia Militar e pedindo baixa. Então assim, isso veio com o tempo. Hoje nós temos em Barretos o mínimo operacional. Então, o que a gente tem de demanda, o Corpo de Bombeiros criou uma legislação dizendo assim, ó, o mínimo que pode trabalhar um quartel, e aí a gestão do bombeiro se vira, essa quantidade. Aí a gente tem esse mínimo operacional, considerando já os afastamentos de férias, licença-prêmio. E quando a gente tem um problema ou outro esporádico, é a complementação com a escala extra remunerada, que é o que a gente chama de DGEM. Então existe o efetivo, o bombeiro no dia de folga, ele vem para trabalhar e recebe o bombeiro, polícia militar. Isso é uma política de governo, o governo que implementou. E quando é necessário a gente complementa o efetivo e o efetivo se escala na folga. Mas assim, hoje em Barretos a gente não tem esse problema. Apesar de a gente ter um déficit de efetivo. Dentro dos quase 10 mil homens que são destinados ao Corpo de Bombeiros, a gente tem uma defasagem, mas hoje em Barretos a gente não tem problema em escalar o mínimo operacional. Antes tinha um caminhão com uma escada gigante e tal, hoje não tem mais, né? Não. Se aconteceu um incêndio num prédio, como que salva as pessoas sem esse caminhão? Assim... Aqueles caminhões, eles foram adquiridos em 1992. Então foi uma aquisição de veículos americanos. Isso. Eles foram adquiridos em 92. Alguém assistiu os filmes americanos e falou, achei bonito, vou levar para o Brasil. Não, eram viaturas maravilhosas, tá? Eram viaturas excelentes. Em 92, 93, em 2020 ela já tem um período de uso, então já tem uma série de necessidades. Então a viatura que tinha aqui, ela foi descarregada porque ela não tinha mais como ser reformada, consertada. Só fazer um parênteses. E essa viatura, ela volta para a sede de vocês? O que faz? O comando... Ou tem um museu, porque pode expor em algum lugar, enfim... Não, tem o Museu do Bombeiro. O bombeiro guarda um acervo histórico de viaturas, mas normalmente elas são... leiloadas. Leiloadas como sucata. Tá, entendi. As peças que são aproveitáveis ainda, aí são retiradas e o restante é vendido como sucata mesmo, né? O que aconteceu em 92? Em 92 a gente tinha ainda a figura do Joelma e do Andraus. Então lembra que foram grandes ocorrências marcantes para a legislação contra incêndio, que ocorreram, e o Joelma foram 200 e tantos mortos, e o Andraus 20, foi maior. Ao contrário, né? Acho que o Andraus foi maior. Eu posso estar me confundindo em termos de vítima, mas é alguma coisa. Foram essas duas ocorrências, muitos mortos, helicóptero pousando no teto e tal. Mas a gente está falando da década de 70, 80, né? O que acontece hoje? A legislação, hoje você não sobe num prédio, um edifício alto que a gente fala, né? Com andares sem ter um hidrante por andar. Então eu não preciso mais ter uma viatura que pega a água aqui de baixo e joga lá em cima. Eu frequento muito o edifício Joelma hoje, que é o edifício da Bandeira, né, que tem a sede do partido lá. Enfim, legal. É totalmente adaptado, totalmente porque aí, seguro, vamos assim dizer. Veio a legislação, e aí a legislação veio colocando as edificações existentes, mas mesmo assim obrigando elas. Então, uma das principais medidas de segurança para prédio alto, para prédios elevados, é a saída de emergência, que conta com porta corta-fogo, dependendo da altura do prédio, ventilação. Então, o sistema de escada é pressurizado de forma que a fumaça não entra. E aí eu tenho hidrantes. Então, assim, é uma viatura que, de certa forma, hoje, o Corpo de Bombeiros
não mais tem aquela técnica de subir a escada e tirar a pessoa pela escada. Nós já temos uma questão estrutural e de medida de segurança compatível para que eu não precise mais daquela viatura, eu posso destinar orçamento, destinar investimento para uma coisa que é mais comum. Por exemplo, eu não lembro em Barretos de incêndio em apartamento. Tá? 2016, teve aqueles incêndios nos predinhos, na 2016, começo do ano. Sim. E aí teve uma questão particular daquele cenário específico, mas incêndios em apartamento aqui são muito poucos. Então, assim, se eu for pegar para investir em termos de quantidade, eu tenho uma estrutura hoje que é própria para atendimento e evacuação de prédios. Então, a questão de ter uma viatura específica, apesar de tudo, a gente entende que não há necessidade hoje. E a viatura estava muito cara para ser reformada, a viatura que a gente tinha aqui. Então, o investimento era muito alto. Então, não tinha recurso na prefeitura, não tinha recurso no estado. E aí foi optado por fazer a descarga daquele equipamento. Eu quero emendar mais uma pergunta aí. Claro. Quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, né? Os bombeiros, os policiais militares iam para a escola para fazer uma campanha de conscientização, né? Principalmente em termos de botijão de gás, mangueira de gás, de afogamentos. Isso é feito ainda hoje? Eu só quero entender o seguinte, você participou disso? Eu assisti a aula, eu só não fui lá com o dedo apagar o botijão de Eu quero gás. entender se você lembra, né? Algumas coisas que eram ensinadas no passado. Bom, respondendo já a pergunta de pronto. Hoje a gente tem o programa Bombeiro Educador, que é destinado ao 8º e 9º ano. Então eu faço um estudo na cidade. Esse ano nós fizemos no Almeida Pinto. Agora no começo do ano nós vamos lá para Laranjeiras, para conversar com a Marinácia e tudo, para a gente pegar a diretora, porque a gente precisa de uma campanha de conscientização fora de Barretos, principalmente para incêndio de vegetação. Então a gente quer pegar aquela criançada lá de Laranjeiras. Então eu fiz no Almeida Pinto, ali na região do Cristiano de Carvalho, Barretos 2, algumas escolas onde a gente verificou dentro da estatística os bairros que tinham maior índice de incêndio em residência. Então aí eu levei o programa Bombeiro Educador para lá, só que é um programa limitado a minha quantidade disponível para isso. Então a gente fez o que era possível esse ano que vem a gente vai continuar tentando abranger todas as escolas do município. E aí, falando sobre a própria questão de ensinamento, por exemplo, a própria questão do bujão de gás, algumas coisas mudaram. Então tem algumas coisas que antes a gente fazia para criança que hoje a gente não faz mais. Por exemplo, a questão do gás. Você vai ensinar uma criança a apagar um botijão de gás, é legal. Porque a criança muito legal. Mas a prática é complicado. Porque se eu tenho um botijão saindo com a labareda de fogo, todo o gás está saindo, está pegando fogo. Então eu posso ter um risco de incendiar a casa, mas eu tenho o tempo das pessoas saírem. Se eu vou lá e apago, a hora que eu tiro o dedo, o gás começa a vazar sem pegar fogo. Isso pode causar uma explosão muito maior do que se estivesse maçaricando. Então, algumas coisas a gente mudou, a gente tem pessoas decepcionadas na cidade. Você perguntou, mas você é de Barretos. Eu, quando era criança, o caminhão do bombeiro ia na escola, punha todo mundo em cima. E andava. A gente tinha o bombeiro acompanhando passeio ciclístico e tal. E eu vivi isso, né? Isso também. Eu vivi isso como criança, né? Você também, né, Júlio? Uma das minhas Eu fui campeão mundial de Kung Fu e eu passei de bombeiro pela cidade. E assim, você vê o Papai Noel chegava para os copos. chegava o Papai Noel de caminhão e tal. Só que com o tempo foi por uma série de questões políticas, quem que paga o combustível desse caminhão, então assim, por uma série de coisas que foram acontecendo e até exposição. Tem alguma normativa que não pode mais isso? Ou como é que é na realidade? Não, é que ou vai de você também, vou liberar para isso, mas eu posso levar uma canetada naquilo. O comandante do pelotão aqui não tem atribuição para resolver esse tipo de coisa. Na verdade, quem resolve hoje é o comando do Corpo de Bombeiros. Então é uma solicitação que vai vir e-mail, até porque o acesso hoje é bem mais fácil, né? Entra no site lá da imprensa e manda e faz essa solicitação. Mas de maneira padronizada, isso não tem sido autorizado. O que a gente levou da última vez que eu lembro, não foi em Barretos, foi em São Joaquim da Barra. Foi o medalhista de bronze do atletismo na Olimpíada.
E assim, era um cara, assim, É um quantos caso medalhistas específico, que vão ter na cidade. Então assim, eu, por ser da cidade, fico decepcionado. Puta, eu quando criança, eu lembro disso e eu vivia isso, né? E como bombeiro eu gostaria. Mas como padronização institucional, você começa a perder e até a utilização inadequada, às vezes, da viatura. A viatura, às vezes, depende de ir para uma ocorrência, mas ele está empenhado em alguma coisa. Então, isso a gente tem essa dificuldade hoje em liberar a viatura para isso, entendeu? Bom, eu só quero fazer um elogio para Maria Inácia, porque algumas pessoas têm você como o avião a jato dos projetos ambientais, né? Porque todos os projetos que entregam na sua mão você resolve. Né? E eu quero fazer uma pergunta final. Como você é uma pessoa muito íntegra, muito correta, mas você também trabalha com o setor público, em algum momento entra em conflito? Por exemplo, você quer alguma coisa, mas o prefeito ou os prefeitos não querem. Sim. Acontece? É o que mais acontece, por isso que ela é famosa. Sim, na verdade, eu venho de uma família que a gente sempre trabalhou assim, o que é meu, o que é do outro é do outro. Essa questão ambiental envolve muito dinheiro. Às vezes um projeto, vamos supor, como nós evitamos o desmatamento da vegetação lá de Laranjeiras. Isso daí virou nacionalmente, foi Case falado nacional, disso. né? Case nacional. Porque eram 216 hectares de mata de reserva, que hoje virou um apiário, né? O pessoal tem apicultura lá e assim cuida de toda aquela região ali. E com isso, na época eu recebi uma proposta, eu lembro direitinho, de R$1 milhão para mim ficar quieta. E eu lembro que eu peguei o dinheiro de pagar a energia da minha casa e o Rochinha me ajudou e nós eu fui até o cartório e tirei as matrículas e foi aí que a gente descobriu que tinham tirado de reserva e voltado a manobra, e aí a gente conseguiu entrar judicial e provar o que estava errado. E 2 dias depois cortaram a minha energia, eu fiquei 3 dias sem energia. Mas por que eu conto essa história? Porque para mostrar que existe muito conflito, porque eu falo para os políticos, eu não sou política, eu sou técnica, né? Mas enfim, é um trabalho árduo, é difícil, você tem aí uma certa restrição muitas vezes, mas aí o que eu faço? Eu conto com o apoio dos meus amigos, eu trabalho também com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com a imprensa, agradeço muito a vocês, que eu mando as minhas reportagens, vocês publicam, e com isso envolve a sociedade. E quando você chama a sociedade, chama as instituições, como eu trabalho com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Ambiental, com os ambientais, dá um cala-boca nas pessoas que querem tentar te tirar do eixo. Então esse é o meu trabalho. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso Café com Prosa. Eu gostaria de agradecer a presença do jornalista Igor, agradecer também a presença do Tenente do Corpo de Bombeiros Frank, admiro o seu papel, a sua pessoa, parabéns, nós como barretenses ficamos felizes em ver você brilhando e cuidando não somente de Barretos, mas de toda a nossa região. Parabéns, Obrigado. Desejo sucesso aí na continuidade do comando aí. A Maria Inácia também é uma pessoa que eu respeito, que eu admiro há muitos anos, militando e batalhando Obrigada. pela nossa fauna, flora aqui, que é uma referência na nossa região. A gente fica contente que precisa de ter pessoas assim, cada um dentro do seu quadrado, cuidando e melhorando a sociedade. Vocês vão ganhar a caneca especial do programa. Linda, obrigada. A Maria Inácia poderá tomar o café olhando a fauna e a flora lá da região. O Tenente Frank olhando lá Não tá aí o caminhão americano, foi embora. Tá só a foto. Só a foto, você pode estar olhando a foto. Bem, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma edição do Café com Prosa. Espero você aqui pela Rádio Jornal 88.7 na próxima segunda-feira, das 5 às 6 horas da tarde. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM, ZYE 314, canal 204.